O empreendedor é um cara viciado por problema. Ele me ligou e falou, cara, eu não tô conseguindo fazer o check-out. Eu tava em casa, eu fui correndo pro escritório. Porque o fracasso é o nosso maior professor. Você pode ser estagiário, você pode ser um universitário e ser empreendedor ali, de assumir o compromisso de resolver um problema. Rapaz, eu acho que empreender é um estado de espírito, né? As pessoas hoje estão chegando no hotel e assinando lá que são empreendedores. E, na verdade, empreender não se trata de uma profissão, nem ser dono de um negócio. Você pode ser estagiário, você pode ser um universitário e ser empreendedor ali, de assumir o compromisso de resolver um problema. E eu acho que desde muito novo eu tinha essa coisa inquieta de querer resolver as coisas, inventar alguma coisa. Eu me lembro que eu chegava no restaurante, aí encontrava um palito e eu tentava ver quantos palitos aquela fábrica fabricava e vendia para quantos restaurantes. Então acho que o empreendedor ele tem um pouco dessa coisa inquieta dentro dele, de querer desconstruir, construir de novo e fazer melhor. Eu me lembro de muito novo já ter esse espírito empreendedor. Meu pai sempre, apesar de ser um cara muito conservador, ele sempre me motivou a ser um cara de criar soluções, não pegar o problema e administrar. Seu pai era ele. Empreendedor também? Não, meu pai sempre foi um cara de carreira executiva, não foi um cara de carreira pública. Engraçado que o empreendedorismo é um fenômeno cultural, né? Se você tem uma família empreendedora, a tendência é você ser. E o seu pai não era e você... Não, ele não era. E o engraçado que ele sempre me estimulou e me criou até bonificações, assim, né? Pra, tipo, se você passar pra faculdade, se você passar por um concurso público, eu vou trocar teu carro. Ele sempre estimulou eu a seguir uma coisa mais segura. Só que eu não acho que quando você tem esse espírito, é uma coisa muito difícil, porque você busca o problema. O empreendedor é um cara viciado por problema, porque é ali que tá a oportunidade dele. É ali que ele vai criar a solução, vai ter um insight. E é assim que a gente vive, atrás de problema. Eu sei que, até fazendo um pullback rápido, quando eu vendi a empresa, a gente sempre tem uma coisa na cabeça de que o dinheiro é a solução e que muda a sua vida. E aí, quando você realiza a venda de uma empresa, que você tem uma realização financeira, você descobre que não é nada disso. Porque você vai em busca do problema. Porque você vive do problema para criar a solução. Então, eu acho que é muito um estado de espírito. Eu comecei muito novo, já com esse espírito. Quantos anos? Eu comecei com trabalho, eu comecei com 17. Eu era atleta, né? Como atleta, eu já tentava ter ali um perfil empreendedor como líder no time. Das características do empreendedor, né? Tentava ali, não era o capitão, mas já tentava buscar uma liderança, já tentava sempre em jogos de decisões criar aquele persona de ser um elo forte do time e tudo mais, e sempre tentando manter o time unido. E aí eu entrei na faculdade, né, pelo esporte. O esporte me conseguiu doar isso, assim, bancar essa coisa. Então eu me lembro que isso foi uma grande vitória pra mim, pro meu pai ficou super orgulhoso. Então já foi uma maneira de eu ter um give back, assim, de ser empreendedor, tipo, cara, que maneiro, eu faço esporte e tenho essa retribuição, era um ganho aquilo pra mim. Não era dinheiro, mas de certa forma era um ganho. Era eu materializando aquele espírito, então era uma forma de recebimento. E na faculdade, logo no primeiro período, eu vi lá agência experimental, e aí eu resolvi me inscrever. E aí no primeiro período eu comecei a trabalhar na agência experimental como atendimento. E ali, cara, eu comecei a me apaixonar por ouvir o cliente, de o que ele precisa, qual é o problema dele, qual é o desafio dele. E aí o atendimento era uma posição engraçada, porque eu falava com o cliente, falava com a agência. Então eu acabei tendo uma vivência muito grande. E aí foi quando eu comecei a virar vendedor de cartão de visita. Porque na época eu vi que eu conheci um cara de uma gráfica e comecei a vender cartão de visita. E dali eu nunca mais saí desse meio de... E a ideia de criar a VTech? X-Tech. Então, eu não acredito muito em momento eureka. Eu acho que você precisa estar na jornada e estar preparado para potencializar aquela oportunidade que a vida vai acabar encaixando, que não é uma, né? São várias, e você acaba pegando uma e potencializando aquela que você mais tem fit. Na época da X-Tech, eu tinha tentado uma agência conceitual 360, depois eu tentei alguns negócios diferentes, fiquei em depressão, fiquei muito mal, que deram errado, e aí eu tentei o Marketing Shop, um portal de soluções para micro e pequenas empresas. Nessa época, eu já tinha identificado, pelo menos, que eu não era um cara que ia trabalhar para grandes empresas. Eu era o cara que gostava de trabalhar com micro e pequeno empreendedor, pequenas e médias empresas. E aí foi quando eu peguei e do Marketing Shop a gente identificou essa mudança do mercado para o mercado de e-commerce. A gente viu essa mudança da pessoa ter um site,
para ele querer ter uma loja. E aí, no meio dessa jornada, a gente lançou um produto, um sistema de e-commerce. E aí eu conheci a Vetex, fiquei encantado, era líder de mercado já no Brasil nessa época. E aí eu falei, cara, a gente precisa criar um produto escalável. Nosso produto é muito para atender a nossa demanda. A gente só vai conseguir crescer se a gente criar um produto para atender o mercado, e não a gente. E aí foi quando eu pivotei o nome para criar uma confusão entre X-Tech e Vetex. E era muito engraçado porque sonoramente confunde. Então as pessoas ligavam pra gente falando, eu já ouvi falar de vocês. Vetex. E a Vetex tinha uma empresa muito grande, um evento, ainda tem, né, o Vetex Day em São Paulo. E aí as pessoas ligavam pra gente e falavam assim, vocês têm um evento muito grande aqui, né, em São Paulo, o Vetex Day. E aí a gente na época, né, jovens, abusados, falava, um evento que a gente faz pra alguns clientes e tal. Aí a pessoa falava, então me arruma um convite. Aí a gente tinha que comprar o convite pra dar pra pessoa. E a pessoa, era muito engraçado. E depois eu contei isso pro dono da Vetex e foi assim que a gente se conheceu. Ele achou uma super sacada isso. E quais foram os momentos mais difíceis da criação e desenvolvimento da X-Tech? O mais engraçado é que os momentos difíceis foram o que se tornaram os grandes trampolins. Foram os momentos que a gente mais aprendeu, que a gente mais se uniu como time, que a gente mais conseguiu focar no problema para arrumar a solução, porque eu acho que o empreendedorismo ele tem um problema ali de ego, de glamour, que muitas vezes quando você está no caminho ao topo, você tem essa coisa externa do ego, muitas vezes, do glamour, da vitória, do estar crescendo, das pessoas estarem, nossa, vocês vão ser grande, do quase. Dinheiro. E aí te tira do foco. Que eu acho que é uma das habilidades hoje mais difíceis do empreendedor, que pela facilidade que ele tem oportunidade, pela facilidade que ele vê problema. Então, eu acho que isso hoje é um desafio grande para qualquer empreendedor. E hoje é muito fácil a gente ficar acompanhando a vida dos outros, né? Através da internet, do Facebook, do Instagram. Então a gente tá sempre vendo alguém tendo sucesso. E muitas vezes a gente automaticamente fala, porra, aquele mercado é melhor que o meu. Pô, olha aquele mercado. E aí você fica se auto-sabotando ali, muitas vezes. Na X-Tech a gente teve vários momentos, mas eu acho que o mais marcante da nossa jornada, né, foi o Black Friday de 2015. Que a gente vinha como promessa. Foram 2 momentos. O primeiro, a gente estava quase lançando o produto. Eu tinha vendido já umas 50, 60 lojas. Meu CTO me ligou, eu me lembro como se fosse hoje, 2 horas da manhã, era meu sócio, um amigo meu de infância, o Ricardo, ele me ligou e falou, cara, eu não tô conseguindo fazer o checkout. Eu tava em casa, eu fui correndo pro escritório, e aí eu cheguei lá e falei, cara, o que houve? Ele, cara, não tô conseguindo. A gente vai ter que partir pra uma outra solução. Eu falei, não, cara, calma, tal. E ele tentou a madrugada inteira. Eu saí de casa, fui pro escritório, a gente ficou de 2 às 6, ele não conseguiu fazer. Nossa. E a gente com 60 lojas pra entregar, a gente foi tomar um café na padaria, ele teve um insight, voltou e resolveu o problema em 15 minutos. Caramba. Esse foi um momento que marcou de como a gente tem que ter crença ali, fé de que, cara, tá dentro da gente a solução. E o outro momento, né? E o outro foi o Black Friday, que a gente estava visto como promessa, a gente estava muito aquecido, a gente veio com aquela arrogância, com aquele momento de, cara, a gente arrogância vai da ser muito juventude, grande, né? E a gente caiu no Black Friday. A gente já tinha uns 1000 lojistas, a gente caiu e não só caiu, a gente ficou 4 horas fora do ar. E aí teve meme comigo na internet, teve fanpage criada, cliente ameaçando processar, mas com certeza ali ficou o nosso maior aprendizado. Como a gente tinha que investir para dentro da empresa, menos para fora. Pois é, dos piores fracassos e erros que a gente tira os melhores aprendizados, né? Ali foi porque o fracasso é o nosso maior professor.